programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja agora. Da Assembleia Legislativa, audiências públicas importantes que fazem a escuta da agenda da classe trabalhadora. Acompanhe. É uma tragédia a gestão da educação em Minas Gerais. Vocês priorizaram entregar gestão para empresas, vocês priorizaram fazer leilão com dinheiro do Fundeb para entregar matrículas para os prefeitos, mas vocês não entenderam o que é a educação em Minas Gerais. Nós vamos ocupar cada espaço de denúncia. E olha, eu tenho tempo para lutar. E eu tenho coragem para lutar. O que é importante para nós, que esta casa, que esta Assembleia Legislativa faça o processo de defesa das professoras do Estado de Minas Gerais. Estamos aqui com vários sindicatos, representantes das categorias estaduais, porque nós temos essa compreensão de classe que é importante, a derrubada do regime de recuperação fiscal, porque esse regime só faz aumentar a dívida de Minas. Nós precisamos entender que o servidor público, ele presta um serviço de excelência para a população. E quando esse serviço é cortado, quem não tem direito ao acesso a esse serviço é a população. A Educação Pública de Minas Gerais diz não à precarização do trabalho e afirma que vai ter luta. Na Assembleia Legislativa, a luta também acontece e é essencial na vida das pessoas. Foi o que destacou a deputada estadual Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, durante audiência pública no último dia 5 de novembro, para debater sobre o monitoramento das metas 15, 16 e 17 do Plano Estadual de Educação. E ela ainda ressaltou a importância da participação do Sindiúti em todos os debates. No Brasil, a gente tem uma cultura muito presidencialista. A gente olha para o presidente, a gente olha para o governador, olha para o prefeito, a gente olha pouco para o parlamento. E o parlamento é essencial na vida das pessoas. Então, a gente não tem o hábito de enxergar o parlamento como um lugar de fiscalização. Eu vivi isso muitas vezes, porque, ao ir em escola, como presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, muitas vezes as pessoas não compreendiam o papel de fiscalização nosso dentro de uma escola, dentro de um espaço público, enquanto poder legislativo. Nós buscamos exatamente potencializar esse papel de fiscalização, de independência e autonomia em relação ao Executivo Estadual, porque o alinhamento e a subserviência do Legislativo ao governo é ruim para a democracia. Então, eu quero agradecer ao Tribunal de Contas do Estado, que tem sido um parceiro nesse processo, não é? E, a partir dessa avaliação que nós finalizaremos hoje, teremos condições de elaborar conjuntamente como continuaremos o monitoramento. Nos foi dito por uma das convidadas aqui, como Minas Gerais não aderiu ao monitoramento do plano estadual, Minas e Rio de Janeiro, isso nos prejudica, nós precisamos conversar sobre isso. Quero agradecer ao Sindiúti, que participou de toda a discussão, não faltou em nenhum dia, mesmo quando o assunto não lhe dizia respeito diretamente, o Sindiúti aqui estava, e agradecer ao sindicato por ter nos encaminhado um balanço do Plano Estadual de Educação. Foi a única entidade que, convidada, nos encaminhou integralmente uma avaliação de todas as metas do Plano Estadual de Educação. E os números são conclusivos e mostram, de fato, como andam os investimentos na educação mineira. Foi o que apontou o economista Diego Rossi, da subseção do DIEESE no Sindiúti, durante a audiência. É importante o pessoal de casa e quem está nos assistindo aqui acompanhando, que fique de olho nesses números negativos que estão bem grandes aí. O que significa isso, né? Significa a evolução do investimento em educação, né, do gasto dos 25% em educação, que é obrigado pela Constituição Federal, a Constituição Estadual, pegando os últimos dessa gestão, né, porque o Plano Estadual de Educação, ele é de dezembro de 2018, então o acompanhamento a partir desse ano. Então, o ano de 2019, o resultado que está ali foi o resultado que nós estimamos, né, só que o resultado que está de 2019 foi corroborado com
com a decisão do Tribunal de Contas, agora em junho desse ano, mostrando que o governo do Estado de Minas Gerais, em 2019, não investiu os 25, os quebradinhos que eles informam no seu relatório. Tá? Que a decisão do Tribunal de Contas, que teve a aprovação das contas do Estado com ressalvas, uma das ressalvas é a questão do não investimento em educação. Então, em 2019, foram 2.740. Essa estimativa de 2020 é de 20,03, por quê? Aqui já adianto, porque reiteradamente o Tribunal de Contas, inclusive, principalmente a Cefans, que é a área técnica do Tribunal de Contas que analisa as contas do Estado, vem informando que da não possibilidade investimentos com aposentadoria, pensão no gasto. Em 2020 teve isso, então vai ser excluído. E como 2020 foi 25 e pouquinho, e o gasto com aposentado pensionista é mais de 2, 3 bilhões que são inclusos, né, no cálculo, então vai ser excluído, então não vai atingir os 25%. Então, isso é fato, principalmente se ler a decisão de 2019. O plano ele só vai ser plenamente atendido se a execução do orçamento se os investimentos da educação forem aplicados. O que vem dificultando a aplicação dos 25% da educação durante todos esses anos? E não é só de 2015, 2012 para cá, não. Isso é de antes também. Tá? Já tem bastante tempo, já tem mais de uma década, se não me engano, são quase 15 anos que o governo do Estado nunca aplicou os 25% na educação. Tá? Nenhum ano, absolutamente nenhum ano, nos últimos 15 anos. Por quê? Porque a legislação, por exemplo, do Fundeb, que é a principal fonte de receita, ela não obrigava que o recurso do Fundeb ficasse na conta específica do Fundeb. Então, o que sempre aconteceu? O dinheiro do Fundeb caía na conta específica, o governo ia lá e transferia para o Caixa Único. Caiu no Caixa Único, sabe-se lá Deus para onde vai o recurso. Depois é só prestar conta orçamentariamente, contabilmente, de como foi utilizado o recurso. Então, a gente sabe que, dessa forma, né, o recurso que é da educação não ficava para a educação de fato. E, a partir de 2021, isso muda. Porque o artigo 21 da lei do Fundeb fala que tem que ficar na conta específica. Acompanhar mais de perto, né, a execução dos recursos, para onde está indo de fato, né, é o mais fundamental para que o Plano Estadual de Educação seja efetivamente cumprido, dentro do prazo. Porque recurso tem, vamos lembrar que o recurso passa no Caixa do Estado, só que ele não era aplicado. O Plano Estadual de Educação, ele não é uma carta de intenções. Ele deve se constituir, e eu estou falando deve-se porque, de fato, ele ainda não é, mas ele deve se constituir como um compromisso público do governo, da sociedade civil, na sua efetivação. Nós temos, infelizmente, no Brasil, uma trajetória, uma tradição de construção de bons planos, de boas perspectivas e que são abandonadas ou são colocados em segundo plano na sua efetivação. Né? E a educação é um direito constitucional e uma política pública que discursivamente sempre é posta como prioridade, né? Não existe, ou eu desconheço, melhor dizendo, qualquer governo, qualquer representante governo, seja no legislativo, seja no executivo, em que não reconhece a importância da educação discursivamente, mas a sua efetivação enquanto prioridade, ela é também historicamente secundarizada. Né? Então, há uma importância. E o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014, e o Plano Estadual de Educação no Estado de Minas Gerais, aprovado em 2018, ele é um pouco disso também, né? Fruto de muito debate, fruto de discussões que envolveram, principalmente na esfera federal, milhões de pessoas e de agentes públicos, entidades, num debate profícuo e riquíssimo, mas que já se inicia sendo profundamente atravessado por políticas e ações que o impediam ou impedem a sua efetivação plena. A diretora estadual do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Gina Mara Pereira, da subsede Medina, foi contundente. Para enfrentar o governo Zema, casado com o governo federal, a educação não fugirá aos obstáculos e cada espaço de denúncia será ocupado.
disse a professora Gina. Eu estou sendo aqui no WhatsApp bombardeada de educadores que estão literalmente sem saber para onde irão. Ponto. A gente volta aqui. E começo com a frase, que os nossos esforços desafiem as impossibilidades. Lembrai-vos que as grandes proezas da história foram fruto do que parecia impossível. E enfrentar esse governo parece impossível. Mas para a educação não é não. Sabe por quê? Nós não temos retrovisor na educação. Nós temos só o vidro da frente. Que ele punha o limpador o tempo inteiro, atrapalhando nossa visão. É um limpador que não para. É uma chuva torrencial que não para. Quando nós vamos para o enfrentamento, ele chega com outro. E casado com o governo federal, que eu ouvi o ministro, que já é o quarto, falar, fica na educação quem não tem outra coisa para fazer. Ora, ministro, você não sabe do que nós temos para fazer. Você não sabe que quando a gente entra na educação e no primeiro obstáculo a gente fala assim, eu vou me embora daqui. E a gente fica 1 ano, e fica 2, e fica quase 30. E a gente sai de lá falando assim, era ali mesmo que eu deveria estar. Nós vamos ocupar cada espaço de denúncia. E vamos falar, poderia aqui mesmo, estou aqui com todos os roteiros, né? Que fiz. Mas eu penso que essa fala que eu estou fazendo aqui, que muitas vezes me traz para o centro, sabe por quê? Porque eu represento a maioria das educadoras deste Estado. Não tem ninguém com uma realidade muito diferente da minha, não. E olha, eu tenho tempo para lutar. E eu tenho coragem para lutar. O que eu sinto aqui é como se há um plano de educação, há um plano nacional de educação, há um plano estadual de educação, mas as políticas estão caminhando, as políticas do Executivo estão caminhando inversamente ao que está previsto nesses planos, não é? Tanto em nível federal como aqui no Estado de Minas Gerais. Nós sentimos isso, estão caminhando em sentido oposto, não é? Ao que está previsto no plano. É uma situação de extrema desigualdade. Os efeitos disso serão muito desastrosos para a área pública, né? Nós não podemos perder a esperança e de estar lutando para que essa situação seja revertida. Mas os efeitos maléficos sobre esses adolescentes, sobre essas crianças, talvez sejam realmente irreversíveis, não é? Isso é muito triste, muito desafiador para nós. O que nós construímos a várias mãos, como foi o Plano Estadual de Educação, a gente vê que o governo não fez nenhum empenho em cumprir as metas que foi colocada pelo povo mineiro, porque foi um plano construído por toda a sociedade, né? E aí eu queria questionar a secretaria. Como avançar com gestão democrática, transferindo as matrículas dos anos iniciais para as escolas municipais? Como avançar com gestão democrática com o projeto Somar, que é entregar para a gestão da iniciativa privada as escolas estaduais, e ainda exonerando diretor eleito pela comunidade escolar. E aí, que respeito que tem pelo povo que o elegeu. Os indicadores são péssimos. É uma tragédia. Eu me contive muitas vezes aqui. É uma tragédia a gestão da educação em Minas Gerais. Vocês priorizaram entregar gestão para empresas, vocês priorizaram fazer leilão com dinheiro do Fundeb para entregar matrículas para os prefeitos, mas vocês não entenderam o que é a educação em Minas Gerais. Não tem execução do plano. Antes das metas, nós tínhamos aqui, no corpo da lei, vocês deveriam ter enviado lei específica para normatizar a gestão democrática, artigo 9º.
Vocês não cumpriram, ao contrário, vocês tiram e perseguem diretores de escola eleitos pela comunidade que não comungam com a visão ideológica de vocês. Porque até hoje a Comissão de Educação não tem resposta sobre a exoneração do diretor da escola, Maestro Villa-Lobos. Não temos resposta, como não temos resposta de várias outras situações que a comissão faz o acompanhamento. Aqui no plano, era necessário ter um processo de uma comissão junto aos municípios. Vocês não criaram. Vocês estão usando dinheiro público para vender as matrículas dos anos iniciais sem ter um processo de mediação e diálogo com os prefeitos. Os prefeitos estão sendo jogados para defender os poucos milhões que chegaram hoje, que vão acabar amanhã, como a Gina alertou, mas não tem relação republicana com os prefeitos. Se nós fizermos a leitura do corpo da lei, do plano, pegar cada artigo do plano, vocês não cumpriram nada, gente. O governo Zema está finalizando, eu posso olhar o retrovisor, porque eu vou olhar 2019, eu vou olhar 2020, eu vou olhar os primeiros 10 meses de 2019, vocês não cumpriram nada. Não cumpriram nada do Plano Estadual de Educação. Mas a questão não é só não cumprir, não foi possível cumprir em função dessas questões, mas as estratégias são essas e essas para o cumprimento em tais e tais prazos. Nem isso vocês trouxeram. Não tem estratégia para cumprir Plano Estadual de Educação. Nenhuma estratégia para os problemas apresentados tenham resposta. Regime de recuperação fiscal, regime que penaliza o trabalhador, o servidor público, vai ser congelado o salário se for aceito. Isso é o principal. Fora essa conta alta que, mais uma vez, o trabalhador vai ter que pagar. Toda vez essa mesma conversa, toda vez é isso. Precisamos arrochar, né? Colocar rigidez no regime fiscal do Estado, para que o Estado melhore e possa pagar a conta. Mas se no passado falaram isso várias vezes, então não era para estar fazendo isso novamente. E aí o trabalhador que paga essa conta, né, gente? Então, a CUT está aqui junto aos sindicatos associados. Eu sei que o Sindiúti está aqui presente, Sindicato dos Trabalhadores de Ensino. E por falar nisso, se tem gente que está sofrendo nesse país, são os professores. Salário de professor congelado, carne aumenta todo dia, farmacêuticos, produtos farmacêuticos aumentando, de higiene, de limpeza, escola pública, tudo aumenta e o salário do funcionário só congelando. Nós precisamos entender que o servidor público, ele presta um serviço de excelência para a população. E quando esse serviço é cortado, quem não tem direito ao acesso a esse serviço é a população. Então, nós estamos aqui juntamente com a CUT, coordenando esse ato, para dizer que o Sindiúti é contra o regime de recuperação fiscal. Nós estamos presentes para poder fazer a unicidade do movimento e denunciar, porque quando tiver que voltar na base para poder angariar voto, o rosto desse que votou contra o povo vai estar estampado lá, pregado nos murais, para que seja denunciado toda a patifaria. Receba toda a solidariedade dos trabalhadores dos Correios. Nós estamos em campanha salarial. No ano passado, nesse período, fizemos a maior greve da história dos trabalhadores dos Correios. Perdemos mais de 300 companheiros para a Covid-19 e os trabalhadores não tiveram necessidade para poder unificar através de servidores públicos, através dos Correios, CEMIG, Copasa, petroleiros, e sair numa grande greve geral, imediatamente a política de terra arrasada te ficará. Quando se fala em atacar o serviço público, está se atacando a população de maneira geral. Estamos aqui com vários sindicatos, representantes das categorias estaduais, porque nós temos essa compreensão de classe que é importante, a derrubada do regime de recuperação fiscal.
porque esse regime só faz aumentar a dívida de Minas, e é dinheiro nosso, do contribuinte, do povo mineiro, que tem que ser respeitado e tem que ser aplicado aonde ele precisa, em saúde, em educação, em segurança, em empréstimos para a população mineira, e não o contrário, não reduzir o Estado. Durante a audiência na Comissão de Administração Pública da Assembleia, a coordenadora-geral do Sindiúti, professora Denise Romano, falou do quanto a proposta de adesão ao regime de recuperação fiscal do Estado traz prejuízos para a educação. Nós temos na nossa pauta e na nossa defesa histórica e na luta do Sindiúti a defesa por concursos públicos. E os concursos públicos também são proibidos pelo regime de recuperação fiscal. Nós já estamos, agora, no ano de 2021, com uma proporção de 55% de servidores temporários aí totais, entre professores e trabalhadores do setor administrativo, na educação, e 39% de servidores efetivos. Com o regime de recuperação fiscal e adesão ao regime de recuperação fiscal, este quadro, que já é horrível, com uma proporção já com um número maior de servidores contratados, precarizados, porque o governo não fez nenhum concurso público, este governo não fez nenhum concurso público. Então, o fim dos concursos públicos, o fim da perspectiva de sair da condição de servidor precarizado, de trabalhador precarizado, com contrato temporário, com todas as questões inerentes ao contrato temporário que nós passamos há anos, nós sofremos há anos, e o regime de recuperação fiscal consolida a situação, porque proíbe o Estado de realizar concursos públicos. Nós nos preparamos, e os gestores deveriam se preparar para o período das chuvas, né? O regime de recuperação fiscal é tirar o telhado da casa na época da chuva. É isso. Então, o Estado do Rio de Janeiro, a dívida do Estado, a dívida consolidada do Estado, que aderiu ao regime de recuperação em 2017, aumentou mais do que a dívida consolidada de Minas Gerais. Então, a dívida do Estado do Rio de Janeiro ela aumentou 40% desde 2017, quando o Rio de Janeiro aderiu ao regime de recuperação fiscal. Então, não é a solução para o problema fiscal do Estado, de uma dívida que é impagável, é uma dívida que é impagável, e que o Estado quer transferir a responsabilidade, tirando dos setores que mais necessitam de investimentos, como saúde, como educação. O que é importante para nós? Que esta Casa, que esta Assembleia Legislativa faça o processo de defesa das professoras do Estado de Minas Gerais, que defenda a nossa existência como profissionais, como trabalhadoras em educação, não só as professoras, todos os trabalhadores em educação desse Estado, e não aprovem este regime de recuperação fiscal. Não imponham, não só às professoras, aos servidores, trabalhadores da educação, mas não imponham à população um sacrifício deste tamanho, um sacrifício que dura 9 anos, de acordo com a regra, mas que o refinanciamento da dívida é por 30 anos. Então, não imponham este sacrifício para nós e para as futuras gerações desse Estado. Nós estamos na luta todos os dias aqui na porta da Assembleia e dialogando com os deputados para que não aprovem o regime de recuperação fiscal e protejam os servidores, aliás, os serviços públicos e os servidores públicos, trabalhadores em educação do Estado de Minas Gerais. Vamos agora à Assembleia Legislativa abrir espaço para ouvir o que disse no último dia 8 de novembro a deputada estadual Beatriz Cerqueira na CPI da CEMIG.
Preciso restaurar aqui os fatos, de modo que não é a nossa dificuldade em adaptar com a modernidade, com a inovação, que tem feito com que nós nos debruçássemos sobre contratações, fazendo inúmeras reuniões e depoimentos. Não se trata do debate sobre a inovação, se trata de um contrato de mais de R$1 bilhão, sem licitação, de modo que será um grande guarda-chuva para a CEMIG continuar burlando a regra da licitação, isso quando não privilegia quem perdeu a licitação em detrimento de quem ganhou uma licitação. Então, esse contrato da IBM ele servirá como justificativa para não licitar mais, porque os critérios da contratação, da subcontratação da IC pela IBM, porque não foi a Audac, que foi a vencedora da licitação direta junto à CEMIG. Então, os objetivos da CPI nada têm a ver com inconformidade em relação à inovação. E percebam, o que nos foi explicado aqui, eu achei muito didático. A CEMIG está investindo mais de R$1 bilhão num grande contrato que promoverá subcontratações sem licitação para, entre outras coisas, tirar o direito da mineira e do mineiro de ter um atendimento humanizado. A explicação foi extremamente didática. É disso que se trata, então, a temporalidade do contrato da AIC. É um contrato de pouco tempo, porque o atendimento será robotizado. Então, a CEMIG está investindo numa grande oportunidade de negócios para dificultar as pessoas a terem um atendimento humanizado. Isso está sendo trazido à Assembleia Legislativa como algo inovador, como algo importantíssimo, diminuir. Eu anotei, o atendimento humano vai reduzir. Nós estamos tirando nós não, a gestão da CEMIG está tirando da população mineira o direito de ser atendida por outra pessoa que encaminharia as suas demandas, porque haverá uma robotização e, portanto, dificultando a solução ou o acesso direto da população aos seus questionamentos ou atendimento via a CEMIG. É gravíssimo essa opção da CEMIG, mas o que nós investigamos aqui é um contrato bilionário, sem licitação, com guarda-chuva para subcontratações, sem licitação, e um favorecimento da empresa que perdeu a licitação, em detrimento daquela que ganhou a licitação e, portanto, estava em condições de assumir. A pandemia também tem sido utilizada como justificativa. Mesmo a vencedora da licitação informando a essa CPI que tinha, sim, condições de assumir o contrato para o qual ela se propôs durante uma licitação e foi vencedora. Então, as questões demonstram, mais uma vez, a necessidade da CPI, e a gente está fazendo uma investigação, não é porque nós estamos inconformados com a inovação, não. Nós estamos inconformados com a forma de gestão da empresa, que não tem sido transparente e nem de acordo com os interesses públicos, e sim com interesses privados. Eu só queria deixar claras essas considerações para que ninguém depois possa acreditar que nós somos contra a modernização. Por isso, nós estamos gastando nosso tempo, nós estamos gastando a estrutura da Assembleia Legislativa por discordância com a inovação. Nós discordamos de contrato bilionário sem licitação. E eu, particularmente, discordo de diminuir o atendimento humano à população. A população merece o seu atendimento de excelência, não reduzindo a condição dela ser atendida por alguém, porque ela passará a ser atendida muito mais por robôs do que por outras pessoas que corretamente poderiam encaminhar ao atendimento ou à solução do seu problema. Se votar, não volta. É esse o recado das entidades representativas do funcionalismo público aos deputados e deputadas estaduais sobre a proposta de regime de recuperação fiscal do governo Zema. Durante mobilizações, vigílias e conversas com os parlamentares, lideranças de vários sindicatos reforçam o pedido para que votem contra esse regime. Veja aqui quem já disse não ao RRF. Até sábado que vem.